reciclar, que é um tema muito atual, reciclar é suficiente? Muito se fala em reciclagem, mas, por exemplo, por que a gente produz tanto lixo? Porque, é claro, a gente recicla aquilo que produz. Não teria também que diminuir a produção de lixo? Por que fabricamos tanto lixo? E depois, obviamente, temos que achar soluções viáveis para todo este trambolho, né, que fabricamos. Esse é o nosso tema, que vamos conversar com o professor doutor Pedro Luiz Cortes, professor associado de Informação e Cultura da Escola de Comunicações e Artes. Ele é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade da Superintendência de Gestão Ambiental aqui da Universidade. Professor, bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer conversar com vocês. Vamos ao tema meio ambiente. Por que produzimos tanto lixo? Então, nós temos um incentivo constante ao consumo, né? E muitas vezes consumimos sem pensar. Então, a primeira sugestão que eu dou é que a gente repense as formas de consumo, né, e procure reduzir o consumo. Então, sempre que a gente for consumir alguma coisa, a gente pergunte para a gente mesmo o seguinte: será que isso é realmente necessário? Qual o benefício que eu vou ter com essa aquisição, com esse consumo, né? Porque ao reduzir o consumo, não só a gente economiza dinheiro, que é muito importante, principalmente no momento de crise, mas também a gente economiza recursos naturais e gera menos resíduos. Então, essa é a primeira etapa, né? Isso faz parte de um processo que a gente chama de 3 R's. Então, esse é o primeiro R, que é reduzir o consumo. A segunda sugestão é reutilizar o que for possível. Muitas vezes a gente tem a tendência de substituir alguma coisa que está quebrado e a gente nem pergunta se é possível consertar, né? Eu não me considero tão velho assim, mas eu sou de uma época em que a gente consertava as coisas, né? E hoje a gente caiu na tentação fácil de substituir essas coisas, muitas vezes porque o preço da manutenção, ele, de certa forma, se aproxima do preço da mercadoria nova, né? E o raciocínio é lógico, né? Eu vou gastar dinheiro e vou ficar com o velho, então eu vou gastar um pouquinho mais e parto para o novo. Só que isso tem implicações. Exatamente, a gente consome mais recursos naturais, a gente gera resíduos, e se a gente for pelo outro lado, né, procurar fazer a manutenção, consertar as coisas, a gente vai muitas vezes gerar empregos na localidade onde a gente mora, que são exatamente os prestadores de serviço que vão dar manutenção a esses itens que antes a gente iria simplesmente descartar. Então, reutilizar o que for possível é o segundo R, né, desses 3 R. Então, é reduzir o consumo, reutilizar o que for possível, e quando alguma coisa realmente não for mais necessário, aí a gente busca a reciclagem. Então, a reciclagem, ela é a parte final de um processo que se inicia com a redução do consumo, sempre buscando consumir menos recursos naturais, né, gerar menos resíduos, e dessa forma a gente está economizando dinheiro e gerando empregos em áreas que hoje são muito sensíveis, porque os prestadores de serviço, né, que fazem a manutenção das coisas, que consertam coisas, eles estão sumindo, né? Se a gente verificar próximo onde a gente mora, talvez não exista mais um sapateiro ou uma costureira que arrume essas coisas. É muito pouco aquela lojinha que a gente encontra na esquina, no bairro, né, de conserto isso, conserto aquilo. Reduziu muito e são, né, porque foram esmagados, na verdade. Com isso a gente foi gerando uma quantidade significativa de resíduos, e hoje o governo, de maneira geral, aí a prefeitura, o Estado, né, independente de quem esteja no poder, tem uma dificuldade muito grande em gerenciar isso, principalmente numa região metropolitana como São Paulo, né, que tem 39 municípios, mais de 20 milhões de habitantes. A quantidade de resíduos que a gente gera é muito significativa. Então, repensar essas formas, né, de consumo, né, de relacionamento com as coisas, porque muitas vezes o consumo ele se dá de uma maneira impulsiva, né? O pessoal que trabalha com marketing é muito efetivo em relação a isso, né? Eu tenho vários colegas pesquisadores que são da área de marketing, né? Eu falo, vocês são muito efetivos em induzir o consumo, porque realmente as pessoas estão consumindo cada vez mais. E aí quem trabalha com meio ambiente, que é o meu caso, fala, a gente precisa... Que é o outro lado, né? Equacionar o que fazer com os resíduos, né? Agora, professor Pedro, o sujeito fala assim, mas eu vou reciclar? O que sou eu nesse mundão afora? Né? Mas ocorre que o eu, mais o eu, mais o eu, mais o você, mais o nós, aí você cria um movimento que é da sociedade. Exatamente. O indivíduo tem que fazer, agora as empresas estão fazendo.
Existe O indivíduo e as empresas são responsáveis por isso. Existe uma política nacional de resíduos, né, que ela deveria ter avançado com maior celeridade nos últimos anos, porque ela trabalha com a ideia da corresponsabilização, ou seja, quem colocou o produto na praça passa a ser responsável também pela destinação dos resíduos gerados. É o caso das pilhas e baterias, né? Mas isso é recente. Isso é recente. Isso é recente, essa lei é recente. Isso veio em 2010, mas já deveria, está completando 7 anos, né? Já deveria ter avançado bastante. Agora, realmente a população precisa participar e precisa se engajar nesses movimentos. Essa ideia de que a minha contribuição individual ela é muito pequena, então não vai fazer diferença, isso não é verdade, porque no coletivo a gente tem uma contribuição muito significativa. Só em São Paulo são 11 milhões e meio de pessoas vivendo aqui, é uma população que continua crescendo. Então, dá para ter uma ideia da dimensão que é a gestão de resíduos numa cidade como São Paulo. Mas mesmo em cidades pequenas, isso é relevante, porque se nós considerarmos todo o conjunto da sociedade, nós geramos uma quantidade muito grande de resíduos. E consumimos muito recursos naturais, né, que podem acabar fazendo falta no futuro para as próximas gerações. Para a gente concluir um tema da prática do dia a dia da gente, esse assunto foi muito discutido por ocasião das tais sacolinhas de plástico dos supermercados, e ficou um vai e vem na decisão, pode, não pode, não pode. Quando a população estava começando a aderir às sacolinhas, né, definitivas, o pessoal leva, né, bundou de novo, aí foi permitido de novo, enfim, esse foi um exemplo do dia a dia. Para a gente concluir rapidamente, a população, em função desse caso, desse pequeno exemplo que eu disse, se conscientizou um pouquinho mais? Se conscientizou. Se a gente verificar nos supermercados hoje, aumentou o número de pessoas que leva a sua sacola ou que procura, por exemplo, utilizar caixas de papelão no lugar das sacolas plásticas, né? Então, aumentou essa consciência por parte da população, mas certamente ainda há muito que caminhar. Muito que temos que caminhar. E são muitos os temas, mas a gente vai pensando ponto a ponto aqui sobre o tema. Agradeço a participação do professor Dr. Pedro Luiz Cortes, professor associado de Informação e Cultura da Escola de Comunicações e Artes, que inclusive estuda, pesquisa, né, tem um canal no YouTube, e pesquisa também como é que se dá essa alfabetização sobre meio ambiente. Exatamente. Fora da universidade, para a população em geral, que também é uma pesquisa importante, né? Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, é sempre gostoso conversar com todos vocês. É muito bom, professor, até a próxima. Até a próxima.